E, com isso, eu creio que terminou. Então, muito obrigada pela atenção. E creio que, ao final, nós vamos ter um tempinho para respostas, perguntas. Obrigada. Obrigado, professora. Agora, nós chamamos o professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa. Bom dia a todos. Na continuidade dessa discussão, da difusão de conhecimento sobre a perspectiva da pró-reitoria de pesquisa, o que nós gostaríamos de abordar não o aspecto tradicional dessa relação, mas a importância de, cada vez mais, a Universidade de São Paulo se abrir para a população como um todo, nos seus vários aspectos, sejam os aspectos especializados, profissionais e os não especializados. Então, já foi salientado que o Brasil, especialmente por causa da evolução na pós-graduação, houve um aumento muito grande na produção de periódicos. Então, isso é praticamente um espelho do desenvolvimento da nossa pós-graduação, do meio da década de 70 até aqui. Você consegue ver esse tremendo avanço, chegando a cerca de 35 mil, ou próximo a 40 mil trabalhos publicados nos últimos anos. Próximo slide. Essa projeção mostra claramente que isso aconteceu no Brasil e em São Paulo. E eu gostaria de chamar a atenção para a linha verde, é que, ao longo do tempo, a participação do Estado de São Paulo ela é mais ou menos constante nesse cenário, e é cerca de 50% das publicações. E se você agora considerar o papel da USP, você vai ver que nós temos praticamente 50% dessa produção de São Paulo, o que nos coloca mais ou menos entre 23% e 25% da população, da produção de material em revistas especializadas. Eu não sei se eu me sinto honrado ou envergonhado com esse número, porque, considerando um país de 200 milhões de habitantes, mais de 100 instituições de nível superior, uma única instituição produzindo 23% a 25% da produção é uma coisa preocupante. Quer dizer, é um número bastante anacrônico. Então, por um lado, eu me sinto bastante honrado de fazer parte desse grupo. Por outro, eu tenho que admitir que deve ter alguma coisa errada no sistema, porque dificilmente seria compatível você ver tal concentração de produção de conhecimento numa única instituição. Então, isso mostra que nós estamos evoluindo, mas outros países também. É interessante que nós estamos progredindo a uma velocidade, nós somos um dos países que está progredindo a velocidade mais alta. Então, veja, nesse recorte de 1993, nós estávamos na 24ª posição, no recorte de 2003, em 17º, e, mais recentemente, 13º. Essa realmente é uma subida importante, mas vocês vão de notar que ela é incompatível com o nosso desenvolvimento econômico, porque nós ocupamos um papel que dependendo de como você faz o cálculo, entre a 6ª e a 7ª, 8ª posição. Então, é um progresso muito grande, mas nós ainda estamos devendo. Quer dizer, então, com a perspectiva de, olhando a USP, não com os 80 anos, mas com os próximos 20 ou 30 anos, esses são os elementos que nós temos que nos preocupar. A questão da relevância ainda nos atrapalha bastante. Então, uma das medidas de relevância, evidentemente, é o número de citações que cada artigo recebe, e quando nós olhamos a nossa produção, ela está abaixo da média, que seria 1, não é? E ela vem, digamos assim, patinando e não está evoluindo, conforme já foi enfatizado na apresentação anterior. A USP tem que estar muito preocupada com essa questão. Bom, as políticas públicas, conforme eu mencionei, é uma questão que eu acho que várias das pró-reitorias estão tentando desenvolver maneiras de ter esses dados. Eles são fundamentais. A nossa relação com a sociedade, ela tem que mudar. Isso não significa, não é sinônimo de dizer que nós temos que aumentar o número de vagas na graduação. Há várias formas de se relacionar de maneira inteligente com a sociedade, e não só olhando-se ao número a oferta de vagas que ela tem na graduação. Então, um outro aspecto importante é com relação à propriedade intelectual. E o que a gente está vendo aqui nesse quadro é que, ao longo dos últimos 10 anos, o país tem tido mais ou menos entre 3.000 e 4.000 patentes
sendo reconhecidas. Evidentemente que esse número, infelizmente, se nós olharmos no quadro à direita, ele representa muito mais o número de patentes que estão sendo registradas pelas multinacionais no país, que fazem interação comercial conosco, e algumas delas até fazendo produção no país, e para assegurar seus direitos, eles estão patenteando. Vejam, essas são as áreas onde nós estamos patenteando. E eu gostaria de chamar a atenção no círculo vermelho, na parte inferior do slide, e que a nossa contribuição é dentro de 1,2% das patentes. Então, ela é mínima. E, quando a gente olha esses quadros, o quadro das patentes, né, das invenções sendo registradas no país, de novo, nós poderíamos ficar muito satisfeitos, porque a USP aparece aqui em segundo lugar, 23 patentes, junto com outras 4 ou 5 universidades. É uma questão completamente anacrônica, não é? E eu gostaria de chamar a atenção no próximo slide, o que acontece, por exemplo, com a Coreia. Não é? Então, quando você pega os mesmos dados dos 10 maiores patenteadores da Coreia, no mesmo intervalo, nós vamos ver que a coisa começa a ficar complicada. Quer dizer, uma única empresa, a LG, patenteou neste ano 6.009 patentes. E, evidentemente, você não está vendo nenhuma universidade nessa lista, e nem deveria, não é? Porque não é papel da universidade estar produzindo inovação. Evidentemente que ela pode produzir inovação, mas isso é típico do ambiente privado industrial. O que chama atenção aqui no país é que, entre os 10 primeiros, você tem quase que metade são instituições que poderiam ser chamadas acadêmicas. E isso tem que mudar. E esse é um papel que a USP tem que começar a se preocupar. Não é? A USP hoje ela foi pioneira em desenvolver uma incubadora, ela aqui dentro do IPEM. Hoje nós já temos 2 prédios novos, um prédio e meio, que estão prontos para serem inaugurados, e temos adjacente ao campus de São Paulo o Parque do Jaguaré, não é? E no interior um envolvimento, não são da USP, mas é um envolvimento muito grande da USP com esses parques tecnológicos. E isso é uma plataforma para a universidade. Primeiro porque ela faz o que ela tem que fazer, que é gerar recursos humanos, gerar conhecimento básico. Agora, ela tem que estar próximo, ela tem que criar esse ambiente inovador. E isso é um papel nosso. Quer dizer, esse é o papel que nós temos que ter. Finalmente, a divulgação ampla do conhecimento. O papel que a Pró-Reitoria está fazendo é exatamente fazer a ponte entre os pesquisadores, os grupos de pesquisa e os instrumentos que a universidade dispõe. Então, nós temos as mídias audiovisuais, as mídias impressas, mídias online, radiodifusão, relações públicas, marketing e publicidade. Então, isso vem propiciando que não é o pesquisador, o docente, não são os 6.000 docentes que têm que procurar esses órgãos. Quer dizer, a Pró-Reitoria está fazendo um esforço muito grande para ser a ponte de contato, para facilitar essa interface entre os grupos de pesquisa e os pesquisadores, para que a gente possa se aproveitar dessa plataforma existente. Exemplos que eu diria são singelos, mas bastante importantes, de novo, que tem um papel educacional importante. Nós sabemos que várias das nossas unidades têm empresas júnior, e, evidentemente, que hoje todas as pró-reitorias também estão fazendo uso de recursos chamados MOOCs, os Massive Open Online Courses. Não é? Então, acho que isso hoje é mais um instrumento que nós dispomos. Finalmente, ainda nessa área, uma preocupação muito grande que nós temos, que é começar a mapear ou rastrear as empresas que têm um DNA dentro da USP. Quer dizer, então, as empresas que ou têm uma relação empreendedora com a USP muito grande no seu início, ou se originaram aqui dentro. Então, isso é um esforço bastante grande. Às vezes, isso é difícil de separar, porque ela começa aqui, o indivíduo, às vezes, fez depois um mestrado na Unicamp ou em outra instituição, e assim por diante. Mas esse é um exercício fundamental e que nós estamos tentando fazer isso de uma maneira, inclusive, utilizando metodologia científica. Finalmente, eu gostaria de dizer que dentro desse auxílio aos 6.000 docentes pesquisadores, de focar na atividade fim e não na atividade meio, até questões que ocupam pesquisadores ou grupos de pesquisa da universidade, ou até mesmo diretores de unidade, fazer um relatório. A partir disso, nós falamos como é que nós podemos ajudar esse processo. Então, em colaboração com um projeto com a DTI, nós estamos fazendo um formulário que vai captar todos esses dados,
Evidentemente que o detalhe da produção final pode ficar a critério de cada unidade, mas nós queremos facilitar a captação desses dados. Isso é um kit que as pessoas vão poder utilizar, e depois, no final, quem quiser deixar na plataforma eletrônica, ela pode ficar, ou se quiser fazer algo mais detalhado, também é possível. Um grande desafio ainda é garantir o acesso à instrumentação complexa. Quer dizer, o conceito dos instrumentos multiusuários já é comum entre todos nós, eles não estão atendendo a demanda, a universidade não tem capacidade de oferecer frequentemente situações básicas para que eles possam operar. Então, esse é um desafio que nós estamos procurando atuar. Nós vamos ter que repactuar algumas coisas com a FAPESP e com as demais agências, se a gente quiser ter sucesso na manutenção de infraestrutura complexa e com sustentabilidade. Aumentar o tempo do pesquisador nas atividades fim e reduzir o esforço em atividades meio, viabilizar trocas de experiências e colaborações com grupos externos à universidade, especialmente de outros países, enfatizados também já na fala anterior, e, finalmente, favorecer o intercâmbio com o setor público e produtivo, para que aumente a contribuição da universidade na criação de riquezas e na melhora das condições de vida da população. Obrigado pela atenção. Agora vamos ouvir a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que é a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. E após a fala da professora Maria Arminda, então, a mesa, nós vamos convidar os demais pró-reitores para a mesa para o debate. Obrigado. Bom dia a todos. Peço desculpas por esse resfriado. Há um certo desconforto externo em relação à nossa universidade. Há perguntas que nos questionam sobre o que temos, de fato, oferecido à sociedade. Por isso, quando tratamos da difusão do conhecimento, no bojo dessas comemorações, o que está em cena, é claro que, certamente, o que está em cena são as nossas conquistas, mas que essas conquistas, elas só existem quando são reconhecidas pelos outros. A teoria do reconhecimento, tal como é formulada pelas ciências sociais e pela filosofia, ela contém 2 ciclos. A ideia do ciclo positivo, mas também a ideia do ciclo negativo do reconhecimento. Talvez estejamos hoje vivendo, na Universidade de São Paulo, a fase negativa desse ciclo. A pergunta que eu me fiz é: como alterar essa tendência? Para isso, parece-me central pensar relações amplas, não apenas internas à universidade, amplas com a sociedade e que extravasam os muros. Essa cidade universitária murada, não podemos esquecer disso, os muros da universidade. Quer dizer, é preciso exercitar ou pôr em ação o nosso dom político específico, o nosso capital de conhecimento. É esse o nosso dom político específico. E esse é o nosso capital. Capital que só instituições como a Universidade de São Paulo possuem. E que a Universidade de São Paulo possui no Brasil, ainda possui, e creio que possuirá esse maior capital. Tal intenção pressupõe, ao mesmo tempo, formular um conjunto de questões que possam contemplar problemas centrais. Para onde queremos ir? É a primeira pergunta. E como podemos responder e promover o nosso reconhecimento? Invertermos o ciclo para o reconhecimento positivo.